Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Essa a oração do meio-dia. Antes eu estarei lendo alguns versículos do capítulo 43 do livro de Isaías que vão dizer: o restaurador de Israel. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito e o resgate por amor a ti, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Aleluias! Visto que és precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Sim, dei homens por ti e povos pela sua descendência. Aleluias! Grande é o Senhor. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Deus, eu me aproprio nesse momento da palavra que está escrita em Isaías 43. Que o Senhor, Pai, é o nosso Deus, o nosso resgatador. Que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis e mais frágeis das nossas vidas. O Senhor é aquele que nos segura pela tua mão direita, que nos coloca de pé, Senhor. Tu és aquele que tira a nossa alma do pó, Senhor, e nos levanta, Senhor, do leito de morte e enfermidade. Eu te glorifico por causa disso. Eu oro a ti nesse momento, Deus, pedindo que o Senhor visite de leste a oeste, de norte a sul desse país. Que o Senhor visite também a África, a Ásia, a Europa, a Oceania. Que o Senhor, de uma forma muito especial, visite Jerusalém. Visite, Deus, as famílias do Oriente Médio, trazendo conversão e salvação naquele lugar. Em nome de Jesus, eu oro, doce Espírito, para que nesse dia o Senhor passe em revista, em cada uma das casas, em cada uma das chácaras, dos sítios, das fazendas, das roças. Que o Senhor passe, ó Deus, em revista em cada uma das empresas, das repartições públicas ou privadas. Eu oro nesse momento invocando o exército do Deus vivo, o Deus do céu, a ouvir a nossa oração, a se inclinar por misericórdia e graça em nosso favor, a permitir que os céus entrem em movimento, que os anjos de Deus em miríades subam e desçam, trabalhando, Senhor, e guerreando, Deus, em favor das nossas vidas, causas e famílias. Que nesse dia, todo-poderoso Deus, a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Que neste dia, Deus, o Senhor faça, Deus, com que o teu amor incondicional venha triunfar, Senhor, sobre o Deus que também é juiz. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor olhe para nós nesse dia, com o teu olhar de graça, com o teu olhar de amor, com a multiforme graça de Deus. Que nesse dia todo-poderoso, as tuas misericórdias venham ser renovadas nas nossas vidas. Está escrito que a tua misericórdia se renova a cada manhã, Deus. E também está escrito: eu, Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas eu clamo por misericórdia sobre a minha vida. Eu clamo por misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, de cada um daqueles que estão orando, que orarão comigo, Senhor, nestas orações. Eu oro pela misericórdia do Senhor sobre esta nação e sobre as nações. Eu oro para que o teu Espírito nesse meio-dia chegue, trazendo cura, salvação, libertação, renovo, força, poder debaixo das tuas asas, para que o céu nos envolva neste dia, Senhor. Que a tua presença reine sobre nós. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre as nossas vidas. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Eu invoco a presença do Deus vivo. Senhor, que nos falte tudo menos a tua presença, Pai. A tua presença é o nosso bem maior. É o motivo da nossa alegria. E a tua presença vale mais do que todos os tesouros dessa terra juntos, Pai. Vale mais do que o ouro e o diamante. A presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu te agradeço por ser filha, porque o Senhor nos fez filha. O Senhor és o nosso Pai. Por essa paternidade, Deus, pelo privilégio que temos de termos o Senhor de toda a terra, o Deus único e verdadeiro, como nosso Pai. Te agradeço, Senhor, pelo Filho amado, pelo seu sacrifício perfeito e agradável, Senhor.
Te agradeço pelo doce Espírito que está dentro de nós, que habita em nós e que nos guia no caminho da verdade. Neste dia, Senhor, eu te agradeço e rendo graças ao Senhor por todos os teus benefícios, por todas, Senhor, as tuas provisões às nossas vidas, pelo alimento e sustento diário, porque o Senhor nos permitiu hoje acordarmos com vida, Deus, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos guardou. Eu te agradeço por todo, Senhor, o seu cuidado também, Deus, e também pelo teu zelo. Te agradeço, Deus, porque o Senhor não nos deu por presas às mãos dos nossos adversários. Peço mais uma vez perdão, Senhor, pelos pecados da nação brasileira, das autoridades governamentais constituídas. Peço perdão, Senhor, pelos pecados cometidos por cada uma das famílias dessa nação. Senhor, eu clamo para que o céu olhe pela nação brasileira. Senhor, eu invoco o exército do Deus vivo a guerrear, Senhor, as nossas guerras. Que o Senhor, Deus, visite Brasília, a cidade, Senhor, do plano piloto. Que o Senhor visite as autoridades governamentais, Senhor, que o Senhor visite, Deus, os poderes públicos nessa cidade. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus Cristo, prefeituras, governos nesta nação, Senhor. Que sejam destruídas as obras do diabo. Que todo espírito de bancarrota, de caos, de sofrimento, de falência, todo espírito de enfermidade, Senhor, venha cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, que seja restaurada a sorte do teu povo nesse dia, Pai. Como nos dias, Senhor, de Balaque e Balaão, Senhor, que ousou, Senhor, amaldiçoar o teu povo. Mas o Senhor disse: quem poderá amaldiçoar o povo a que Deus abençoou? Contra Jacó não há encantamento e contra Israel não há adivinhação. E eu declaro que contra o Brasil não vale encantamento. E contra os brasileiros não vale adivinhação. O que poderá se dizer dessa nação? Quão grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Deus, e verdadeiramente, o Senhor tem sido bom para conosco. Seu inimigo range os dentes. Ele inveja a alegria dessa nação, o cuidado e o zelo de Deus. Senhor, por isso ele intenta contra nós, contra os nossos filhos e contra o futuro dos nossos netos. Mas desde já nós anulamos e cancelamos, pelo poder do Espírito Santo, toda força contrária, toda ação demoníaca, todos os principados e potestades, todos os espíritos dominadores, os espíritos da maldade que agem, Senhor, nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, eu invoco o exército do Deus vivo, os anjos de guerra dessa nação chamada Brasil, a guerrearem por nós, Deus. Em nome de Jesus, fazerem com que o nosso inimigo caia por escabelo dos nossos pés. Eu também oro, Deus, pela prosperidade dos povos nas outras nações. Eu também oro pelo socorro do Deus vivo nas outras nações, para que o Senhor visite todas as famílias da terra. Como está escrito, Senhor, Pai, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão, pai da fé, o pai da obediência, e nós servimos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Hoje o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti nós servimos. Eu oro pelos brasileiros que estão fora dessa nação, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os conduza em um caminho de paz e segurança, Deus. Que o Senhor os ajude e os prospere, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que nesse dia o Senhor visite, Senhor, as empresas brasileiras, os comércios, os lojistas, atacadistas, os industriais, os fabricantes. Que o Senhor visite neste dia os trabalhadores. Que haja abundância de víveres nas mãos de cada um. Que haja semente na mão do que semeia e pão na mesa do que come. Senhor, que os trabalhadores que trabalham de forma digna, com o suor do seu rosto, possam ser abençoados e que o Senhor lhes dê a graça e a sabedoria de administrar, Deus, as suas finanças, trazendo multiplicação, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro nesse dia, Deus, para que o Senhor visite maridos, para que o Senhor visite esposas, para que o Senhor visite filhos, Deus, para que o Senhor restaure relacionamentos, comunhão, unidade dentro dos lares, para que o Senhor repreenda o espírito de Satanás, o espírito travestido que vem para destruir famílias, a ação, Senhor, do Zé Pilintra, da Pombagíria Sete Saias Cigana, Pombagíria Velha, Deus, vai repreendendo, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, possa converter o coração desse marido à sua esposa, e da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais. Que o Senhor possa restaurar, Deus, Senhor, as alianças dentro dos lares, em nome de Jesus.
A família nasceu no teu coração. É uma instituição constituída por ti. Senhor, está escrito que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Que todo espírito de sedução, manipulação demoníaca, que todo espírito que lisonjeia, que bajula, venha cair por terra. Que seja revelado tudo aquilo que está em oculto. Que o Senhor jogue luz em todas as trevas. E que venha cair por terra, Senhor, legiões dos inimigos invisíveis de Deus. Senhor, eu sei o lugar em que eu fui inserida. O lugar em que a igreja de Cristo foi inserida. E o Senhor nos colocou em um lugar de destaque. Em um lugar de autoridade. O Senhor nos colocou acima dos príncipes, das potestades, dos poderes dominadores deste mundo. Acima dos espíritos da maldade. E nesse momento, Todo-Poderoso Deus, eu rogo para que a tua misericórdia alcance os filhos e os maridos e as esposas, libertando dos vícios, Pai, da bebida, da cachaça, das drogas, da jogatina, dos vícios na pornografia, na prostituição, no adultério, na pedofilia, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, quebre cadeias e algemas na vida do teu povo neste momento. Doce Espírito Santo, eu oro e peço a misericórdia do Senhor, alcançando e trazendo libertação aos oprimidos, Senhor, que estão aí cativos nas mãos do diabo. Toda possessão demoníaca dentro dos lares, que esses demônios venham cair em terra. Tu és o Deus de perto e também de longe. Agindo, Senhor, quem impedirá? Eu creio e oro no nome que é sobre todo nome. Eu oro no poder da pessoa do Espírito de vida. Aquele que purifica, aquele que tem o poder, Senhor, de purificar, de refinar, Senhor, de tirar todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Que neste momento, Senhor, o Senhor traga luz para as mentes e fogo para os corações. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, aqueles que trabalham com a representação comercial, que precisam bater metas, cumprir cotas, Deus. Aqueles que trabalham, Senhor, por comissões, vendedores. Aqueles que são ambulantes, feirantes, Deus. Aqueles, Pai, que trabalham, Senhor, de porta em porta. Que nesse dia o Senhor possa visitar essa classe de pessoas. Que o Senhor possa visitar os pequenos comerciantes. Aqueles que trabalham em pequenas lanchonetes, em trailers, Senhor, em drogarias, em farmácias, Senhor, em oficinas mecânicas, oficinas de moto, de bicicleta, Senhor, oficinas de costura, Deus, confecções, aqueles que trabalham na indústria têxtil, Deus, que o Senhor possa visitar nesse dia. Aqueles que trabalham na área da saúde, Deus, clínicas médicas, dentárias, clínicas, Deus, de estética, clínicas veterinárias, Deus, que o Senhor possa visitar os hospitais da rede pública e da rede privada, que o Senhor possa visitar médicos, enfermeiros, Senhor, técnicos em enfermagens, fisioterapeutas, aqueles que trabalham na administração e na vigilância dos hospitais. Que nesse dia o Senhor passe trazendo cura, salvação, restauração, libertação debaixo das tuas asas. Que o Senhor visite UTIs, enfermarias, salas vermelhas e emergências. Que o Senhor visite aqueles que estão enfermos dentro dos seus lares, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com dores, Pai, crônicas no corpo, dores crônicas de cabeça. Que o Senhor possa visitar, Deus, o fígado gorduroso. Senhor, Pai, o estômago, Deus, que toda gastrite nervosa, que toda gastrite, que todo refluxo, que toda inflamação no intestino, no baço, no fígado, Senhor. Oh, Pai, nos rins, no útero, no ovário, nas trompas. Em nome de Jesus, Deus, que venha pelo poder do Teu Espírito desaparecer nesse momento. Que o fogo do Espírito que consome todo o mal venha consumir todo o mal nos nossos corpos nesse dia, Deus. Que o Senhor visite intestinos, que o Senhor visite organismos, aparelho, Senhor, digestivo, reprodutor, aparelho respiratório. Que o Senhor visite pulmões, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que toda inflamação no estômago, no intestino, no esôfago, que toda inflamação no baço e no pâncreas, que toda gordura no fígado, que toda pedra nos rins da vesícula, Senhor, que todo cisto, que todo mioma, que todo tumor, que todo câncer venha desaparecer, venha ser arrancado, Deus, do corpo do teu povo. Está escrito que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Está escrito, Senhor, que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há sinais que irão acompanhar, Pai, aqueles que creem em Ti, aqueles que confessaram Jesus
como o único e suficiente Salvador. Aqueles que foram batizados em nome de Jesus, que se tornaram discípulos, que esses sinais possam seguir a minha vida nesse dia, Deus, porque eu sou serva do Todo-Poderoso. Que esses sinais possam seguir a igreja do Deus vivo e que nós em espírito e em verdade possamos orar para que os nossos familiares, a nossa parentela, aqueles que nós amamos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, Senhor, brasileiros sejam curados e restaurados. Que o Senhor levante do leito, Senhor, das UTIs, aqueles que estão em coma induzido, aqueles que estão entubados, que sejam destubados, aqueles que estão em centros cirúrgicos, que saiam sem nenhuma sequela de erro médico. Que o Senhor livre nesse dia do acidente, com carro, com moto, com caminhão, com ônibus, acidente nos ares, Deus, nas estradas, dentro de casas, acidentes domésticos, Senhor, nas empresas, nas indústrias, na construção civil, que o Senhor livre dos acidentes de trabalho. Que os pais de família, as mães de família que saíram, os jovens para trabalhar, que nesse dia eles possam retornar vivos, em paz e em segurança para suas casas. Eu oro pela prosperidade dos servidores públicos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante homens e mulheres, segundo o teu coração, para colocarem em lugares estratégicos, Deus, do poder público e privado desta nação. Que o Senhor separe as melhores cadeiras. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante dentre os teus filhos, os filhos de Deus, homens e mulheres excelentes em tudo aquilo que vier às suas mãos para fazer. Dentre eles, Pai, os nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo. Todo espírito, Pai, que atua, trazendo, Senhor, Pai, comodismo, trazendo, Senhor, aí procrastinação. Todo espírito que atua na preguiça, no comodismo, venha cair por terra. Que o Senhor tire escamas de olhos, comissões de ouvidos, Pai. Que o Senhor, Pai, esclareça mentes cauterizadas e corações endurecidos. Que o Senhor mostre aos filhos, aos jovens, aos adolescentes a necessidade de estudarem, Senhor, de se profissionalizarem. Eu oro para que o Senhor abra portas em faculdades públicas, Senhor, que o Senhor abra portas em faculdades privadas, cursos, Pai, excelentes para os filhos do reino, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor visite neste momento, Pai. Pai, a educação dessa nação, as escolas particulares e públicas, que o Senhor visite pedagogos, psicólogos, diretores, supervisores, professores, que o Senhor visite monitores, que o Senhor visite aqueles que trabalham na vigilância, Senhor, nas cantinas das escolas, que os filhos ao saírem das suas casas, Senhor, para entrarem em creches, em escolas, em faculdades, sejam guardados pelo Senhor. Que todo espírito que atua, Senhor, para dominar pessoas e escravizar com uma mente cauterizada, Senhor, com pensamentos que não são teus, Pai, que não condiz com a tua palavra, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é justo. Pai, que os nossos filhos sejam guardados dessas mentes doentias, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor levante homens e mulheres, Pai, dispostos a mudarem a história desta nação, dentro de faculdades, dentro de escolas públicas e privadas, dentro das creches, guarda os pequeninos, livra pequeninos de abuso dentro de lares, dentro de creches, de escolas, Senhor, nas ruas, nas repartições públicas ou privadas, Deus, dentro de banheiros em shopping center, Deus, que o Senhor livre os pequeninos, Pai. Traga luz nesse dia as práticas ocultas contra pequeninos, Deus. Cuida dos pequeninos do Brasil, das nações. Olha pelos pequeninos da Venezuela, aqueles que ficaram órfãos, Pai. Crianças que foram levadas, que estão desaparecidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Atua nesse sentido, Deus. Faça algo por esses pequenos, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor ensine cada um de nós a sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba. Que o Senhor dê graça aos pais, às mães, para cuidarem dos seus filhos em sabedoria, em temor, Deus, em amor, Pai. Que o Senhor livre as nossas crianças de caírem, Pai, nas mãos de homens e mulheres maus, Pai. Agentes de Satanás na terra, Senhor. Que o Senhor livre os nossos, Pai. Que o Senhor ajude as mães, Pai, a cuidarem dos seus filhos, a conversarem, a orientarem os seus filhos, Deus. Eu oro para que o Senhor venha se fazer juiz e advogado na vida dos pequeninos. Que o Senhor os livre, Deus, do abuso físico, emocional e sexual. Que o Senhor os livre da necessidade. Que o Senhor olhe nesse dia pelo órfão,
pelo menor abandonado, pela viúva, pelo pai de família que precisa de um emprego, de uma porta aberta, por aquele que está passando necessidade. Que o Senhor coloque, Senhor, os víveres, Senhor, dentro de cada um dos lares, que o Senhor visite celeiros, que o Senhor visite mesas, dispensas, que o Senhor abra, Senhor, em nome de Jesus, os portões do céu, as portas, as janelas do céu, que o Senhor coloque sementes na vida do teu povo, Deus. Eu oro pela prosperidade dos empresários dessa nação. Eu oro pela cura dos enfermos dessa nação e das nações. Eu oro em nome de Jesus pela libertação dos cativos e oprimidos. Eu oro para que o céu desça e apareça nas nossas vidas. Eu oro pelo equilíbrio emocional e espiritual. Eu oro pelo equilíbrio mental, Deus. Eu oro pelo equilíbrio físico, pelo equilíbrio, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos relacionamentos, nos sentimentos e na família. Eu oro para que o Senhor livre hoje das doenças psicossomáticas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire pessoas do leito da depressão. Tire a alma do teu povo do pó, Deus. Coloque de pé aquele que está preso por cadeias, por correntes, por algemas e ligaduras no reino espiritual. Em nome de Jesus, que o Deus de paz, que breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, chegue trazendo vida. Senhor, eu me humilho diante de ti, como está escrito. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Senhor, eu uso da autoridade do nome que é sobre todo nome. Eu uso do poder, Senhor, da palavra, do poder das armas. Que nesse dia o Senhor nos arme a alma, Deus, com as armas espirituais descritas em Efésios 6:10. Que o Senhor coloque o capacete da salvação nas nossas cabeças. Que a nossa mente seja a mente do Espírito. Que todo mal implantado, que todo mal enviado, que todo mal jogado, que todo mal oferecido, consagrado, enterrado contra as nossas vidas, venha perder as suas forças. Que os espíritos caídos fujam, que batam em retirada, envergonhados e confundidos. Que por um caminho que veio, que por 7 possam fugir, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que nós somos a geração dos que são abençoados, até 1000 gerações. Que a nossa herança, que são os nossos filhos, serão abençoados, benditos em tudo aquilo que vier às mãos para fazerem. Que a terra seja dada por herança a cada um deles. Que aonde eles colocarem a planta dos pés, que sejam cabeças e não cauda. Em nome de Jesus, que o Deus do céu tão rápido os destaque e os mude de posição, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a glória de Deus seja manifestada. Que o Senhor possa fazer diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Está escrito, Deus, que aos que me honram, a esses honrarei. É certo, Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor manda a chuva sobre os bons e os maus. Mas eu sei, Pai, que está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu oro por namoros nesse dia, eu oro por noivados, eu oro por casamentos, Deus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, abençoando o teu povo na vida sentimental. E eu oro, Deus, por aqueles que estão feridos, aflitos, Pai, angustiados, tristes, porque tiveram as suas alianças quebradas, os seus noivados rompidos, o namoro que se acabou, Deus. Tenha misericórdia, sara o coração do teu povo. Fecha, Senhor, essa ferida exposta, Deus, em nome de Jesus. Carrega o teu povo nos teus braços de amor e guarda-os como a menina dos teus olhos. Que o céu possa trazer para a vida de cada um deles aquilo que Deus separou, aquilo que é bênção, que enriquece e não acrescenta dores, Deus. Em nome de Jesus, que todo laço de embaraço à beira do caminho venha ser quebrado. Em nome de Jesus, Senhor. Todo aquilo que foi enviado para a vida do teu povo, para causar sofrimento, dano, prejuízo e morte, venha ser arrancado como uma árvore pela sua raiz. Eu oro nesse dia pelas autoridades eclesiásticas constituídas, pelos missionários e suas famílias, pastores e suas famílias, intercessores, evangelistas, obreiros. Eu oro pela igreja do Deus vivo, por cada membro desse corpo. Eu oro para que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, visite a igreja do Senhor. Que o Senhor levante homens e mulheres segundo o teu coração nessa terra para fazerem a diferença, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que se tornem cativos a ti. Toda mente, todo o entendimento de todos os homens. Que o espírito de sabedoria, de temor do Senhor, de conselho, de fortaleza, que o espírito de inteligência, Senhor, de discernimento,
se aproprie de cada uma das vidas, de cada uma das mentes. Que nesse dia o Senhor nos santifique, nos purifique, que o Senhor alinhe os nossos pensamentos e coração ao coração do Pai. Que o Senhor tire de nós tudo que não provém de Ti. Que o Senhor nos alegre com a alegria completa que há em Ti, Deus. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor passe em revista em cada um dos lares. O Senhor passa com a Tua luz forte, jogando sobre as trevas, onde há um espírito opressor, possessor, que ele venha ser repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor guarde o Teu povo livre dos olhares dos homens maus, fraudulentos e sanguinários, daqueles que matam, daqueles que roubam, daqueles que furtam. Que o Senhor nos livre nesse dia. Que o Senhor guarde as nossas casas, os nossos bens, os nossos veículos, Pai, em nome de Jesus. Mas eu oro, Deus, para que venha o Teu reino em primeiro lugar. Eu oro pela santificação, pela salvação de todos os povos. Eu oro para que a misericórdia do Todo-Poderoso alcance cada um dos lares e das famílias. Assim seja, Senhor, nas nossas vidas. Cuida dos nossos, cuida de nós e nos ajuda a cumprir a Tua vontade nessa terra, a sermos os agentes de Deus, as testemunhas vivas, velozes e eficazes. Que nós saibamos ter uma palavra para todos aqueles que buscam, Senhor, o motivo da esperança que há dentro de nós. Que o Senhor ajude, Senhor, pessoas a passarem em concursos públicos. Eu oro, Deus, para que a Thalita passe em concursos públicos. Eu oro, Senhor, para que o Tiago, Deus, a Thalita, a Gisele, aqueles que estudam, Senhor, para concurso público, que possam passar e serem aprovados. Em nome de Jesus, Deus, que a Tainá seja abençoada. Senhor, que a Larissa seja abençoada, o Alan e tudo aquilo que vier às mãos para fazer, o Johnny, Deus, e assim a família do Teu povo. Como eu oro pela minha casa, pelo meu esposo, eu oro pela casa, Senhor, e família do Teu povo, para que sejam abençoados e bem-sucedidos. Em nome de Jesus, nesse momento, Espírito Santo. Eu oro pela vida dos jovens, dos adolescentes, da nação brasileira e das nações. Que o Senhor ajude os jovens desse tempo. Eles são um povo forte. Que o Senhor os livre, Pai, das falsas amizades, dos amigos, Pai, que levam para o caminho do mal. Em nome de Jesus, que o Senhor plante pessoas segundo o coração de Deus na vida dos jovens. Que o Senhor os liberte de toda maldição, Deus, por palavras, por obras e toda ação dos espíritos opressores. Que eles caminhem, Senhor, em direção ao caminho da vida. E eu oro por aquelas mulheres que estão entrando para dar luz aos seus filhos. Eu oro pelos bebês que irão nascer nesse dia, nesse mês e nessa semana. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite os UTIs neonatal. Em nome de Jesus, vida dos bebezinhos e das criancinhas. E eu oro, Senhor, para que o mês de julho seja consagrado a Ti. Que o ano de 2026, Deus, seja consagrado a Ti. Esse segundo semestre, Deus. Que o Senhor atravesse os minutos, os dias, as semanas e o mês conosco. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Recebam em nome de Jesus graça para progredirem, avançarem, prosperarem, para serem curados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. A oração da manhã foi interrompida automaticamente, eu peço desculpa por causa disso, mas eu estarei aqui em nome de Jesus, orando com os irmãos pela manhã, ao meio-dia, e que Deus me dê graça para nesse mês de julho começar a fazer a oração das 18 horas. Vamos orar 3 vezes ao dia, como Daniel orava, e o Senhor era com ele. Amém? Que assim o Senhor seja conosco. Sejam todos prósperos, abençoados e felizes. Em nome de Jesus. Aleluia.